clássico do Títius cerulatus é a dor. Dor intensa no local, na hora. Ele picou, já começa a doer, a dor é intensa, lancinante, dor irradiada, dor que corre, dor que pode provocar náusea e vômito. Tá? Então esse é o principal sintoma do bicho. Quando há sintomas sistêmicos, nós precisamos entender qual que é o mecanismo do veneno, como é que ele age, esse veneno. Ele age estimulando ou excitando a bomba de sódio. O que é a bomba de sódio? Nas nossas células, as pequenas células, principalmente nas células nervosas, existe a bomba de sódio que provoca a entrada de sódio para dentro da célula e isso reflete numa despolarização constante dessa célula. Uma célula nervosa que fica se despolarizando constantemente, ela começa a dar estímulo frequente. E quais as células que são mais atingidas ou que provocam sintomas mais graves? É do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ou simpático, e o parasimpático são estimulados ao mesmo tempo, simultaneamente, e isso provoca, então, reações antagônicas. Porque o simpático, por exemplo, ele aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático, ele diminui a frequência cardíaca. Imagina estimulando os dois ao mesmo tempo. Então, eventualmente, esse paciente vai ter taquicardia, eventualmente ele vai ter bradicardia, eventualmente ele vai ter piloereção, a pouco começa com sudorese, depois diminui a sudorese. Esse quadro clínico é muito confuso e isso já é um indício que pode ter sido um escorpião que picou esse paciente. Se não tratado, esse quadro clínico vai evoluir para uma insuficiência cardíaca, porque ele também age nas fibras miocárdicas. Ele pode, inclusive, fazer um infarto do miocárdio numa criança. E ele vai evoluir para um inchaço do coração e do pulmão, que a gente chama de edema agudo de pulmão. E geralmente as crianças morrem de edema agudo de pulmão. Certo? Então é importante saber esse quadro clínico, essa estimulação do sistema nervoso autônomo, ela provoca uma série de sinais que pode ser confuso para aquele médico ou aquele atendente que não conhece esses sintomas. Então, às vezes a criança chega prostrada, mas o sintoma mais comum, frequente é o vômito. A criança vomita. E aí está o perigo. Por quê? Porque se a criança vomita muito, o primeiro que atende pensa assim, puxa, essa criança está desidratada, vamos hidratar, vamos encher ela de soro. E aí, nessa hidratação ou nessa hiperidratação, numa segunda etapa, vai fazer piorar o edema agudo de pulmão. Então, é importante que a hidratação ela tem que ser com muita cautela, com muito cuidado. E como se faz o tratamento? O tratamento é muito simples. Primeira coisa, depois que você identificou o animal, você viu que é uma criança, por exemplo, abaixo de 7 anos, obrigatoriamente, que seja o Títius cerulatus, o Títius baiensis ou do Triurus, a gente vai fazer a soroterapia. Se é acima de 7 anos ou o peso dela é acima do que seria esperado para 7 anos, a gente pode então só usar o soro se o paciente, no caso, tiver algum sintoma sistêmico. Se a dor é local, é anestesia local. Picou no dedo, infiltra, bloqueia o dedo e tira a dor da pessoa. Até mesmo porque a dor ela pode provocar sintomas dendrovegetativos e confundir você. Então a primeira coisa é tirar a dor. Tira a dor e se o paciente não tiver mais náusea e vômito, é sinal que aquela náusea e vômito era por causa da dor. Assim como uma cólica da dor, da náusea e vômito, e a dor intensa também pode dar náusea e vômito. E se a gente tira a dor e melhora a náusea e vômito, é sinal que ele está sem sintomas sistêmicos, ok? Segundo ponto, então, é fazer o antiveneno, a imunoglobulina anti-títius. Essa imunoglobulina, então, ela tem a dose de 3 ampolas ou 6 ampolas, dependendo da intensidade. Essa dose não é baseada no peso da pessoa, não é do peso da criança, baseada na gravidade do acidente. Então, uma criança de 9 meses
que chega com 3 picadas. No meu caso, né? Eu atendi uma criança de 9 meses com 3 picadas. E a gente identificou que é o tipo Cerulatos, 9 meses, que tem menor de 7 anos. A gente faz a dose máxima, tá? 6 ampolas. A gente dilui essas 6 ampolas de 1 para 1. 6 ampolas vai equivaler a 30 ml, né? Eu diluo em 30 ml de soro fisiológico e corro em 10 a 15 minutos. Antes, normalmente, a gente faz uma hidrocortisona, faz um corticoide, faz um histamine, para prevenir reações alérgicas, que normalmente não tem. Mas a gente faz de qualquer maneira. Não tenha medo de fazer o soro. O soro hoje é muito garantido, muito tranquilo, muito seguro para fazer. Nunca tive nenhum caso nesses 30 anos de choque anafilático pelo esse soro. De qualquer forma, nós fazemos o corticoide antes e fazemos o antihistamínico antes, ok? Caso você vai fazer o soro, claro, sempre tem uma adrenalina à mão, faça uma diluição da adrenalina, porque se eventualmente precisar, você está com a adrenalina ali, mas só como medida de segurança. Outra coisa, sempre a gente coleta alguns exames. Esses exames, eu vou colocar aí do lado, você está vendo, são os exames que habitualmente a gente pede para saber se teve algum sinal de intoxicação. Quanto tempo a gente pede? Depois de 1 hora do acidente, esses exames podem já estar alterados, principalmente o TAP. Ele costuma ser o primeiro a ser alterado. Então você pode pedir esses exames depois de 1 hora do acidente para ver se teve algum sinal de intoxicação sistêmica. Queria colocar aqui para vocês, esse aqui é o protocolo aqui da Santa Casa. Na verdade, o layout dele é um pouco diferente do Ministério da Saúde, mas é o mesmo protocolo do Ministério da Saúde, tá? Então, os casos leves, moderados e graves, como a gente conduz, tá? Aqui no verso, a gente tem também a identificação dos bichos, a diferença dos bichos, quer dizer, para vocês identificar alguma questão sobre a ação do veneno, como que ela pode agir. Aqui tem uma figurinha do frasco, né, do Butantan, do Antitítios, né, e quero ressaltar que todos os frascos do Butantan são idênticos, então você tem que ler para ver se está escrito lá Antitítios Cerulatos, tá? Porque alguns, o antibotrópico é igual a esse aqui, o anticrotálico é igual a esse aqui, o antiaracnoídeo é igual a esse aqui, então a gente precisa ler no rótulo para ver se é o Antitítios que você está administrando para esse paciente, ok?